né, o cara está organizando para nós, lá não tem muita construção para alugar, então o cara fez uma lá, nós vamos alugar, mas está acabando de colocar piso, essas coisas, já temos as cadeiras, o púlpito, ganhamos uma mesa de som, lá vai arrumando direitinho, uma congregação naquele lado de lá, e meu sonho é abrir uma congregação da Rua Bahia para lá, então vai começar com essa lá no Querência, lá no Cidade Nova, pegando aquele final ali de bairro Gomes, né, também, né, parte do Gomes, Querência, Cidade Nova, Américo Silva, um pouco do Américo Silva. A ideia é nós abrirmos uma congregação lá. O nosso sonho com isso é ganhar almas. Sempre falo com o Daniel, não precisa se preocupar, ficar grande, crescer. A preocupação é ganhar uma alma para Jesus. Se duas pessoas, uma família, se um crente, uma pessoa que não é de igreja nenhuma, se converter ali no trabalho, isso para mim já está... O esforço já está garantido, já está pago o esforço, né? E o melhor, irmãos, Deus é tão maravilhoso que nós já compramos um lote no bairro. Eu acho que vocês não entenderam não. Esse negócio aí é quando eu fazer, eu comprei um pacote de bala para dar para vocês. Aí é esse amém aí. Eu vou falar de novo. Então, irmãos, nós já compramos um lote no bairro. Isso aí é uma vitória, né? Compramos um lote no bairro, estamos pagando a prestação dele, bem na entrada. Quando começar o trabalho lá, nós vamos limpar o lote, fazer um culto no lote, para mostrar onde é os irmãos, né? Uma outra bênção também, é que nós vamos comprar um lote, já estamos conseguindo um empréstimo, para nós comprarmos um lote no bairro Santa Helena, né? Um lote de 10 por 50 para colocar. Nós temos, é a única congregação nossa que não tem terreno, né? Que não tem terreno próprio. E nós já estamos, eu acho que essa semana agora a gente já compra o lote lá do Santa Helena. O lote do Cidade Nova já está comprado, estamos pagando as prestações e Deus está nos abençoando. Deixa eu te contar, quando você dizima e oferta, é nisso que você está investindo também. Amém? Na verdade, isso é dízimo e oferta. E o projeto da gente é abrir congregação nessa cidade aqui, para tudo quanto é lugar, e levantar obreiros aqui para tomar conta. Se nós tivermos congregações com 50, 60 pessoas novas pessoas, quem está entendendo? Novas pessoas, isso é uma bênção. Eu queria que você ficasse de pé, agora eu queria que você descesse para lá. Marcelino, vem aqui fazer uma oração, e eu quero convidar, chega mais para o meio lá, e eu quero convidar uns 15 irmãos da igreja, crentes da igreja, para rodear esse casal aqui, que nós vamos abençoar eles, vamos pôr a mão e liberar uma palavra na vida deles. Não precisa trombar um no outro, não, pode vir devagarzinho, isso, quer ver que é trombando, correndo, trombando. Faz um círculo ao redor deles aí, os homens encostem mais do lado do Daniel, as mulheres mais do lado da Luana, e nós vamos impor as mãos, e o nosso irmão Marcelino Teotônio Alvarez vai estar orando juntamente com a igreja. Os demais irmãos da igreja, estendam as mãos para cá. Pai, em nome de Jesus, nós queremos apresentar esse casal, Daniel e tua esposa, em tuas mãos. Pai, nessa nova empreitada, nessa nova jornada que o Senhor colocou no coração do pastor e também na vida do irmão Daniel, ser com ele, abençoa, Senhor, vai abrindo as portas. Pai, nós repreendemos desde já toda força contrária, toda força do mal contra esse casal, contra essa obra, nós repreendemos em nome de Jesus Cristo, e que eles sejam uma bênção ali naquele bairro, naquela região, Senhor. Pai, em nome de Jesus, ser com eles, vai dando sabedoria, entendimento, conhecimento, que eles venham cativar pessoas para o teu reino, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós os abençoamos no poder do Senhor, da tua palavra, Pai. Muito obrigado, Senhor, por mais esse trabalho, por mais essa porta que se abriu, para que o teu reino seja pregado, para que essa cidade conheça o Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém, Senhor. Libera uma palavra sobre eles aí, vocês aí, ó. Fala aí alguma coisa. Fala alguma coisa aí, ó. Você vai ser benção, esse negócio lá, não batizar a gente lá. Quero ver casal sendo restaurado lá nessa igreja. Aleluia. Irmãos, tem alguns irmãos aqui que são dessa época, Marcelino, Toninho, a Magda, Corvalã, a Ellen, né? Talvez eu esqueci de mais algum.
que é do comecinho da igreja, gente que está desde o começo, Deus abençoe, desde o começo até hoje, espera a dona, que senão, desde o começo até hoje, e fazem parte da igreja. Agora presta atenção, era só uma igrejinha desse tamanhinho assim, ó, lá debaixo do prédio da dona Luzia. Hoje nós já somos a sede, nós já temos a congregação no bairro Marília, com templo próprio, pago. Nós temos a congregação no bairro Sol Nascente, com o templo construído e um lote na frente, compra e pago da igreja, 2 lotes. Nós temos a congregação na cidade de Santo Antônio do Monte, com o templo próprio. Nós temos a congregação no bairro Santa Helena, que não tinha templo, não tinha nenhum terreno. Nós vamos comprar agora, se Deus quiser, no mais tardar essa semana ou a outra, o empréstimo vai sair para nós comprarmos o lote. Já temos o lote, já estou com a chave do lote na mão para comprar para aquela congregação. No coração da gente queimava para abrir um trabalho naquele pedaço ali. Vamos abrir o trabalho. Já compramos o lote lá já, né? Estamos pagando. Eu acho que deve ter pago umas 3 ou 4 prestações desse lote, 24 prestações. Já está pagando esse lote lá. Temos uma congregação na cidade de Papagaios. Não sei se você acompanha, vê as fotos. O culto cheio de gente simples, tanto de gente ali congregando, né, adorando a Deus. Sargento Francis é aqui, filho da casa aqui, né, nasceu aqui na fé, né, e está tomando conta lá, e o trabalho lá vai crescendo, graças a Deus. Nós não temos ainda o templo próprio lá, mas olha para você ver, alugamos lá uma loja, e essa loja, na frente dela tem um comércio de material de construção. Do lado da loja lá desse shoppingzinho tem uma casa, do outro lado tem um lote vago. O dono desse negócio é dono do lote, procurou o sargento e falou assim: você paga quanto de aluguel aí nessas lojas? Tem umas 3 lojas alugadas, a igreja, cozinha e sala de aula, né, do semináriozinho lá. Aí o sargento falou: paga R$1.000 nisso aqui. Ele falou: se eu construir uma igreja do jeito que você desenhar aqui do lado, você aluga ela pelo mesmo preço na minha mão? Aí o sargento, claro, fez a planta, passou para ele. Nós fizemos a planta aqui no gabinete pastoral, passamos para ele a planta. A igreja já está quase que no ponto de telhado, não é própria, é aluguel, mas isso aí vai ser nosso. Isso aí vai ser nosso, né? O cara vai construir uma igreja, o cara está construindo a igreja do jeito que a gente quer. Então assim, tudo isso, irmãos, eu vejo a mão de Deus, eu dou glória a Deus por tudo isso, né? Vamos começar esse trabalho lá no bairro Cidade Nova, se Deus quiser. Daqui uns dias nós estamos batizando a primeira alma fruto daquele trabalho, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Olha aí, é perfeito? Não, não é perfeito, não é perfeito. Eu tenho defeito, minha diretoria toda é cheia de defeito, o povo dessa igreja tem defeito, mas nós estamos aí fazendo a obra de Deus. Pessoas estão se convertendo, né? Líderes estão sendo levantados. Tem mais gente aí, ó. Se eu tivesse dinheiro e fizesse um convite, nós abriríamos mais umas 8 congregações num dia só, né? Porque tem mais obreiro aí preparado aí. Tem gente que está com o coração pegando fogo para fazer as coisas para Deus. E vamos trabalhar, vamos participar, vamos envolver, deixar o coração queimar. Como um louvor que vocês cantam aqui, ó, deixa queimar, né? Porque tem muita gente para ser salva nessa cidade. Irmãos, que Deus nos dê, não só esse, mas todos aqueles que estão pensando em suicidar. Todo mundo está falando assim: vou suicidar. Converte a nossa igreja e dê a vida para Jesus ao invés de tirar ela, que você vai ver uma igreja cheia de gente. Porque o que mais tem é gente querendo morrer nessa cidade. Tomara que esse povo, tudo que quer suicidar, vira crente da El Shaddai. E fala assim: já estou morto mesmo, eu queria morrer, então agora eu vou servir a Deus mesmo nessa igreja, né, e vou ganhar mais alma para Jesus, né? Em nome de Jesus. Você pode estender suas mãos lá para aquele lado de lá, eu acho que é para ali o bairro, eu acho que é para aquele lado ali. Fala assim: meu Deus, nessa noite, eu chamo à existência pessoas que ainda não se converteram. Quando a igreja abrir as portas naquele bairro, que vidas venham se despertar para o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dê uma salva de palmas ao Rei. Vamos
abrir as nossas Bíblias em Hebreus, capítulo 11. Ô Douglas, vem aqui, meu santo. Você vai dar uma bala para esse povo, que estão de parabéns. Uma balinha para cada um chupar. Não pode, é uma só, você conta assim quantos são e coloca na mão do primeiro lá. Não tem que escolher não, só pega e dá para eles, contando. Uma só para cada um, senão engorda. Um dia, irmãos, eu quero dar um pedaço de churrasco para cada um. Uma picanha assim, assadinha, fala, entrega aí para eles um pedacinho de picanha. Você tem que contar, viu, Douglas? Você faz os serviços direito, Douglas. Hebreus capítulo 11, vamos meditar na palavra do Senhor? Versículo 11, capítulo 11, versículo 1, Hebreus, presta atenção, Hebreus 11, 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Diga comigo, fé é certeza e convicção. Você precisa ter essa certeza e essa convicção. Isso se chama fé. Quando eu acredito, quando eu tenho certeza, ainda que eu não estou vendo, mas eu acredito. Ainda que eu não esteja com isso nas mãos, eu tomo posse de que isso vai acontecer. Eu estou falando de algo que você está buscando, de algo aparentemente impossível. O nome disso é fé. Fé é certeza, fé é convicção. Agora, eu preciso de fé, versículo 6, Hebreus 11, versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Qual é a resposta para essa pergunta que eu fiz? Eu preciso de fé? Sim, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Escute, não é que é difícil agradar a Deus. Se fosse difícil agradar a Deus sem fé, era só eu me esforçar um pouquinho que dava. Quando uma coisa é difícil, se eu fizer um esforço eu consigo, embora seja difícil. Mas a Bíblia não diz que sem fé é difícil agradar a Deus. A Bíblia diz que sem fé é impossível. Não tem como eu conseguir agradar a Deus se eu não tiver fé. Agora, olha o versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Quando eu me aproximo de Deus, eu preciso me aproximar de Deus crendo que Ele existe. E que Ele é galardoador, é o mesmo que presenteador. Isso que você está recebendo essa balinha é um presente. Você não pagou nada para ter essa balinha, está te dando esse presente. Deus é assim, Ele nos dá presentes, galardão é um presente que Deus nos dá. Mas esse presente, para que eu o receba, eu preciso crer que Deus existe. Então quando eu me aproximo de Deus, eu preciso crer que Ele existe e que Ele galardoa, que Ele presenteia, o gato é uma graça, que Ele presenteia quem se aproxima dEle. Mas se eu me aproximar de Deus sem fé no coração, então olha aí, ó, Deus não vai me abençoar. Galardão é presente, Deus não vai me dar o presente que eu preciso. Agora, dada essa palavra de início, de que eu preciso de fé, 2 Crônicas 20, de que eu preciso de fé, de que eu preciso aproximar de Deus crendo que Ele existe e que Ele é aquele que dá galardão para os que o buscam, eu preciso que você agora vá comigo em 2 Crônicas, capítulo de número 20, 2 Crônicas, capítulo de número 20, 2 Crônicas 20. Em 2 Crônicas 20, o rei Josafá, ele vai lutar contra Moabe e Amon. Ele vai lutar contra os inimigos do povo de Deus, cercam Judá, cercam Jerusalém. A palavra de Deus diz, o versículo de número 1, que os filhos de Moabe, os filhos de Amon, juntaram os meunitas e vieram a peleja contra Josafá. Então, no versículo 2, alguém diz: Josafá, grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria, eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Quando a Bíblia diz no versículo 3 que quando Josafá escutou essa notícia, Josafá teve medo. É a mesma coisa hoje. Alguém vai no médico e o médico fala: olha, tem uma luta contra você aqui, os exames estão mostrando, e não sei o que.
Ou alguém te chama, um oficial de justiça te chama, você vai lá no lugar lá, na promotoria, sei lá, no fórum, e de repente tem uma causa contra você aqui. Você treme as pernas, você fica com medo, há um medo, ou um pavor toma conta. Então você está aí, sua mulher está grávida, você tem filhos, tem conta, de repente você chega na empresa, passa o cartão, dá um problema lá, e aí o cara da portaria falaram, sei lá, no departamento pessoal. O que dá no seu coração na hora? Medo. Josafá teve medo. Josafá falou, pronto, agora acabou para mim. E toda vez que um crente tem medo, olha para mim, toda vez que um crente tem medo, ele precisa fazer o que Josafá fez no versículo de número 3. Josafá teve medo, se pôs a buscar o Senhor e apregoou o jejum em toda Judá. Josafá foi orar. Toda vez que você tiver com medo, você precisa jejuar, orar e buscar o Senhor, porque o Senhor é o único que pode resolver o seu problema. A Bíblia diz que infeliz é o homem que confia na força do seu braço, infeliz é o homem que confia na carne. Você tem que confiar no Senhor. Quando ele recebeu aquela notícia, ele teve medo, mas aí ele fez o que? Pregou um jejum. Ele começou a invocar o nome do Senhor, ele levou o povo a buscar a Deus, e eles foram buscar a Deus, e eles começaram a orar. Aqui no versículo de número 5, diz que Josafá se pôs de pé, diante de Judá, diante de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e no versículo 6, conta como é que foi a oração dele. A oração dele foi, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançastes fora os moradores dessa terra? E ele começa a orar a Deus, ele está com medo, ele agora foi afrontado por uma situação que foge do controle dele. Então, com medo, ele ora, ele busca a Deus, ele clama ao Senhor, e ele foi falando, nosso Deus, versículo 12, nosso Deus, não executarás tu o teu juízo, e ele vai orando, no versículo 14, presta atenção, eu estou falando sobre fé, no versículo 14, o Espírito do Senhor vem sobre um homem, chamado Jaaziel. Olha a descrição de Jaaziel no versículo 14, sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. Jeiel era alguém que todo mundo conhecia a raiz dele, todo mundo sabia quem é Jeiel. Jeiel é filho de fulano, que é filho de Beltrano, que é filho de Ciclano, que é levita da casa do Senhor. Jeiel era um homem, Jeziel era um homem que ele sabia, Jaaziel era um homem que eles sabiam quem ele era. Presta atenção nesse detalhe, eu preciso entender quem você é, para eu entender o que Deus está falando, para que dê certo o que eu estou falando aqui. Não é um negócio que chegou alguém de lá de São Paulo, não é um negócio que chegou alguém, não sei nem de quem é, nem que o último dia que deu dízimo, nem se toma ceia, porque irmãos, eu não concordo de eu me submeter a alguém que não acredita naquilo que prega. Como é que eu vou me submeter a você? Você não congrega, você não é submissa a um pastor, uma liderança, você não é dizimista, você não é ofertante da casa do Senhor, você não mantém a casa, nem toma ceia. Como é que eu vou acreditar que o que você está falando é verdade? Nem você mesmo acredita no que você está falando? Não, Jaaziel era alguém aqui, ó a descrição de Jaaziel. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. O cara tinha pedigree, tinha uma lista. O cara já passou por 70 igrejas, já é o 5º casamento, e você fica pagando de obedecer, de ouvir uns trem desse? De vez em quando eu escuto aqui, porque fulano alguém foi orar para o Beltrano. Só fica na sua igreja aqui, ó. Nós temos aqui um culto de oração na terça-feira, nós temos um culto de oração na sexta-feira, 15 horas da tarde, pessoas que eu sei quem é o Aguinaldo, marido da Socorro, eu sei quem é, desde a fundação da igreja está aqui. Eu falei do Marcelino, do Toninho, mas o Aguinaldo também já estava aqui naquela época. Era solteiro e feio. Não era não? Mas ele era solteiro. E o Aguinaldo já estava aqui.
O Aguinaldo já estava aqui. Aí às vezes eu tenho dificuldade. Mas não, eu prefiro. Não, Jaiel, filho de fulano, filho de Beltrano, filho de Ciclano. Acabou? Tem um saco lá. Mas você chupa bala, hein? A luz está do lado de cá, ó. Então o que acontece? Aí é alguém que eu conheço. Jaziel era alguém conhecido. E aí sabe o que acontece? A Bíblia diz que o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel. Olha para você ver o versículo de número 15. Dai ouvidos todo Judá e vós moradores de Jerusalém, tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor. Olha o que ele diz: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-los-ei no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Nesse encontro, presta atenção, nesse encontro, não tereis que pelejar, tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis, amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Há uma luta, há um problema. Josafá ora, Josafá pede a Deus, Josafá fala: Deus, ajuda-nos, socorre-nos, tem misericórdia. Ele clama a Deus. E enquanto Josafá está clamando a Deus, presta atenção, não é Deus que desce. O grande problema nosso é que a gente fica esperando Deus descer na terra. Deus não desce, Deus usa pessoas, mas pessoas que eu conheço, pessoas que eu sei quem é, pessoas que congregam comigo, pessoas que estão debaixo da minha autoridade, estão debaixo da autoridade da minha igreja, do meu. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Não é um cabrito solto, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de gente que eu conheço, gente de índole, gente que está presa em cordas humanas. Olha para mim, não encosta em pessoas que não se prendem em cordas humanas. Gente que não se prende em cordas humanas deve ser sociopata, deve ser psicopata. Gente que não está presa a nada, filho não vale nada, mulher não vale nada, marido não vale nada, amizade não vale nada, igreja não vale nada. Vai te ajudar como? Se a pessoa não está presa em laços humanos, se a pessoa não se prende a valores humanos, família. Jaziel era filho de Beltrano, filho de Ciclano, filho de tal, da tribo de Levi, da casa do Senhor. Era gente que eu sabia o endereço. Aí, quando a pessoa cumpre esse pedigree, quando ela cumpre essa exigência, aí veja bem o que é o problema. Nós vamos enfrentar uns inimigos que estão vindo com espadas, com tudo, e aí agora nós estamos clamando ao Senhor, e aí aparece um homem e fala assim: gente, Deus falou comigo, nessa batalha não teremos que pelejar, vamos ficar em paz, vamos colocar em ordem, e vamos clamar ao Senhor, e o Senhor vai nos dar vitória. Essa palavra era uma palavra assim, pesada, porque como é que eu não vou lutar contra um cara que está vindo lutar? Como é que eu vou ficar assim em pé esperando ele vir com a espada para cima de mim? Ficou esquisito. Mas aí olha a palavra que Josafá fala, e era exatamente o versículo 20 que eu quero. Eu te expliquei isso para o 20 ter sentido. Aí no 20, eu estou falando de fé. Aí no 20, Josafá que escutou isso, se você pegar o 18, Josafá se prostra com o rosto em terra. Josafá prostrou diante do Senhor, adorou o Senhor, começou a colocar as coisas em ordens, preparar um louvor para Deus, e arrumaram tudo. E de manhã cedo, olha o versículo 20, pela manhã cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: olha a importância da palavra do líder. Josafá se põe em pé e Josafá diz: ouvi-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. O que eu estou querendo dizer? Eu vim aqui, eu estou com um problema de saúde, eu vim cá orar. E aí eu falo: irmão, levanta alguém aí, vem orar aqui. Aí o Zé Marcelo vem orar pelo Gonçalo. O Gonçalo está com um problema, o Gonçalo está querendo uma oração. Vamos fazer essa cena aqui, vem cá Gonçalo, vem aqui José Marcelo, vem aqui, é boi de carro, faz favor. Ó, quem quer uma oração para isso? Aí o Gonçalo: eu quero, estou precisando de uma oração. Aí o Gonçalo fica aqui, para na linha, tem que ser na linha, Gô.
fica na linha para receber a oração. Vem aqui alguém que crê que pode orar. Aí o Zé Marcelo, eu vou orar por ele. Aí o Zé Marcelo coloca a mão e ora, abençoa, Deus abençoa o Gonçalo, esse problema, essa situação e tal, e tal, e tal. E o Gonçalo está ali, amém, Senhor, amém, glória a Deus. Aí o Zé Marcelo fala assim, agora dá um abraço aí quem orou por você, vai dar um abraço. E no abraço o Zé Marcelo fala, libera uma palavra, ó, você vai receber essa bênção, Deus vai fazer isso e isso. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? O Zé Marcelo fala, agora presta atenção, aqui está Jaziel, pai do Nandim, pai do Junim, marido da Fátima. E vai falando, é da igreja. Quantos anos já? Daqui? 5 anos. Quem está entendendo? Coordena os pequenos grupos. É diácono da igreja. Você viu o pedigree dele? Não é um cara que chegou aqui de qualquer jeito, não. É alguém que eu sei onde mora. Funcionário da usina, não perde serviço. O Márcio conhece ele, todo mundo conhece ele. Ele está aqui. Ele libera uma palavra sobre o Gol. Gonçalo, essa oração que eu fiz aqui, Gonçalo, crê, meu filho, Deus é com você, vai dar certo, viu? Em nome de Jesus, vamos falar que você é de saúde, tá? Recebe a cura em nome de Jesus, vai lá e faz o exame de novo, tomando posse. Aí o Gonçalo fala assim, crê nesse trem, nada? O que você vai fazer aqui? Se você não crê, o que você está fazendo aqui? Você está fazendo ele perder o tempo dele, você perdeu o tempo, e eu perder o tempo, e o pessoal de casa perdeu o tempo. E o pessoal da igreja também. Porque todo mundo está com a mão esticada orando para você. Como diz um pastor amigo meu, com os braços pichados. Por isso que eu comecei falando de fé. Aí o Josafá fala, credes em Deus e credes nos seus profetas. Profeta aqui que eu estou falando não é alguém que, não é nada disso não, nós somos batistas, não é isso não. É alguém que está falando em nome do Senhor. A palavra que ele liberou sobre ele aqui, ele não pediu dinheiro, me dá R$1 aí que eu estou orando, não é isso não. Ele falou assim, Gonçalo, creia, vai lá de novo, faz um exame de novo. Mas eu já fiz 10, faz o 11º, e dessa vez você vai com fé, troca de laboratório, faz em outro laboratório. Mas Gonçalo, eu estou liberando uma palavra em nome de Jesus, de bênção na sua vida. Aí o que você tem que falar? Na hora, eu creio, eu tenho fé nessa palavra. Eu conheço Jaziel, que é filho de fulano, que é pai de Beltrano, que é pai de Ciclano, que é avô de Ciclano, é marido de... Quem está entendendo? Eu conheço ele congrega comigo aqui. O que ele liberou sobre a minha vida foi bênção. Crede em Deus, Gonçalo, e crede nos seus profetas. E profetas aparentes não tem nada a ver com um cara que anda com pele de couro, nada disso não. É alguém que está liberando uma palavra de Deus na minha vida. Vem aqui, Daniel, vem aqui, Luana, vem aqui uns homens orar pelo Daniel. E no final eu falei, libera uma palavra. O que é liberar a palavra? A congregação vai crescer, meu irmão, Deus vai salvar a vida lá. Aí o que o Daniel tem que falar? Amém, eu creio, amém, eu tomo posse dessa palavra. Crede em Deus, mas crede também nos seus profetas. Se eu não tiver fé, se eu não receber aquela palavra como uma palavra de fé para a minha vida, quando ele diz assim, Gonçalo, vai lá de novo, faz o exame, Deus vai te dar uma resposta positiva, vai ser bênção. Ele está falando heresia? Ele falou alguma coisa que te prejudicou? Ele falou alguma coisa que desonrou Deus? Então o que você tem que fazer? Eu tomo posse, eu creio. Amém, amém, irmão. Amanhã cedo eu vou fazer esse negócio. Eu vou fazer nessa fé aí, ó. Eu vou fazer nessa palavra que foi liberada aqui, porque eu estou crendo na palavra que você liberou de bênção na minha vida, e estou crendo em todo mundo que espichou o braço aqui e orou por mim, que estendeu as mãos e orou por mim. Tem um pastor amigo meu que fala espichou, e orou por mim. Crede em Deus, mas crede também nos seus profetas. E eu preciso ter o que para agradar a Deus? Fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Você está entendendo? Deus abençoe vocês, Deus abençoe. Aí Josafá diz, crede em Deus, mas crede também nos seus profetas. Recebe para a sua vida. Tudo começa com essa fé. Se você não tem fé, você não consegue agradar a Deus. Eu estou falando sobre fé. Essa história de Josafá eu só mostrei porque eu queria só o versículo 20. Mas se eu pegar o versículo 20 fora do contexto, aí não tem sentido. Por isso que eu expliquei o contexto do 20, para você entender em que contexto
Josafá fala para crer em Deus e crer nos profetas, e crer nos homens que Deus está levantando. É por isso que eu peguei esse texto. Mas o texto que eu quero ler com você agora é 2 Reis, um pouquinho para a sua esquerda, 2 Reis capítulo 6. 2 Reis capítulo 6. Escute uma coisa, quem não tem fé, quem não crê, precisa começar a exercitar a fé. Porque quem não acredita, diz comigo assim, ó, quem não crê não come. Quem não crê não entra. Quem não crê fica mudo. Guarda isso no coração. Quem não crê não come. Se você não crê, você não come da bênção. Se você não crê, você não entra na terra prometida, você morre no deserto. Lembra do texto? Olha, a terra pelo qual passamos a espiar é terra boa, mas lá tem os filhos de Anak, e nem Deus faz a gente vencer esses gigantes. Aí Josué e Caleb dizem: eia, a terra é boa, os homens são grandes, mas Deus é conosco, que Deus é maior do que esses homens, e vai matar esses homens, e nós vamos entrar nessa terra. E o povo arrumou aquele chororô, ficaram com o testemunho dos 10. Aí Deus fala na boca de Moisés: vocês vão ficar rodando no deserto durante 40 anos, e a não ser Josué e Caleb, que neles tem um espírito diferente, nenhum de vocês adultos vão entrar na terra. E todos eles morreram no deserto e não entraram na terra prometida, nem Moisés, só Josué e Caleb. Quem não crê não entra na terra, quem não crê não toma posse, mas quem não crê também não come. Vamos ver aqui esse texto? 2 Reis capítulo 6, versículo de número 24. Presta atenção. Depois disso ajuntou Ben-Hadad, rei da Síria, todo o seu exército, subiu e sitiou Samaria. Houve grande fome em Samaria, eis que sitiaram a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 siclos de prata, e um pouco de esterco de pombas por 5 siclos de prata. Houve um cerco sobre sobre Samaria. Houve fome, porque não entrava comida, não saía comida, não entrava comida, não saía comida, deu fome. A fome foi tão grande que eles vendiam uma cabeça de jumento por 80 ciclos de prata. Vamos chamar de 80 reais, para ficar mais fácil para a gente. Eles vendiam uma cabeça de jumento. Imagina, um homem que tinha condição naquela fome podia comprar a cabeça de um jumento. Você chega em casa com a cabeçona de um jegue, com os dentão assim, tudo verde, e fala com a mulher: prepara aí. Pessoal, Valmir, prepara aí, mulher. Você descasca, rapa o cabelo, porque o couro nós temos que comer ele, porque não pode jogar o couro fora, e os dentes você moe, tritura, faz um feijão. Não tem nem feijão para fazer. Trem mais horrível. Faz a língua de jumento para nós, faz tudo desse trem para nós comer. E quem não tinha dinheiro comprava um copinho de cocô de pombo. Imagina se chegar em casa, o que é isso, meu bem? É um copo de cocô de pombo, só deu para comprar isso, 5 reais. É quantos reais? Nós falamos 5 reais. Se fosse cocô de galinha era mais caro, que os cocôzinhos maiorzinhos. E talvez os menininhos falem assim: ai, mas que nojo, pai. Come pensando que é pipoca. Fecha os olhos e come, pensando que... Tamanha era a fome. Eles estavam comendo cocô de pombo. Vai ficar pior. Presta atenção para você ver. Versículo 26. Passado o rei de Israel pelo muro, gritou-lhe uma mulher: acode-me, ó rei, meu senhor. Ele lhe disse: se o senhor te não acode, de onde acudiria-te eu? Da eira ou do lagar? Perguntou-lhe o rei: que tens? Respondeu ela: esta mulher me disse, presta atenção na fome, dá teu filho para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu. Olha que coisa demoníaca. Versículo 29, cozemos com Z é cozinhar, com S é costurar, né? Cozemos, pois, o meu filho e o comemos, mas dizendo-lhe eu ao outro dia, dá o teu filho para que o comamos, ela o escondeu. Irmãos, olha que coisa maligna, dos infernos, demoníaca.
A fome está tanta que duas mulheres falam assim: vamos comer os nossos filhos? Aí uma fala: então vamos comer o seu primeiro hoje e amanhã nós comemos o meu. Tiveram que matar a criança, esquartejar a criança, cozinhar uma. Você já pensou que coisa do demônio? Mas tamanha era a miséria, a fome que eles estavam vivendo. Aí no outro dia a outra falou assim: cadê o seu para nós comer? Ela falou: não sei, o menino sumiu. É porque ela escondeu o menino. E ela vai, o rei está passando, ela grita o rei e fala: olha rei, o que aconteceu? Irmãos, a tragédia foi tão grande, versículo 30, tendo o rei ouvido as palavras da mulher, rasgou as suas vestes. Quando passava pelo muro, o povo olhou e viu que trazia pano de saco por dentro sobre a pele. O rei ficou tão apavorado que rasgou a roupa. Aí, como sempre, desde o Éden, o rei migra a culpa. O rei coloca a culpa em quem? Coloca a culpa em Deus, coloca a culpa no profeta. Aí o rei diz assim: disse o rei, assim me faça Deus o que bem lhe aprouver, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, lhe ficar hoje sobre os ombros. Porque sabe de quem é a culpa das minhas intempéries, dos meus problemas? É o outro que é culpado. Igreja, acontece muito isso. Quem é o culpado? É o pastor que é que o senhor se eu não matar o pastor, se eu não arrancar a cabeça dele, porque tudo é o pastor. Adão, você comeu da árvore que te ordenei que não comesse, a mulher que o senhor me deu e eu comi. Quer dizer, a culpa é dos outros, a culpa nunca é minha. Se tem um camarada que eu acho bacana nele, é o filho pródigo. O filho pródigo apronta, e quando ele cai em si, ele fala o quê? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: pai, quem pecou? Eu quis me envolver com prostituta, eu quis beber tudo, fumar maconha, cheirar pó, aplicar trem no meu corpo, eu quis fazer uma tatuagem de castanha de caju no meu braço, foi eu que quis. Eu errei, foi eu que errei, não foi o senhor, não foi meu irmão, não foi minha mãe, foi eu errei. Eu estou aqui e quero que o senhor me trate como um dos seus empregados, jornaleiros, porque eu que errei. Mas a maioria do povo faz o quê? É ele, não sei o quê. Esse rei, ele chega a culpar Deus. Ele chega a dizer: o culpado disso é Deus. Vou te mostrar aqui. Ele chega a dizer assim: o culpado que está acontecendo, essas intempéries todas na minha vida é Deus. Deus é que é culpado das minhas destemperanças. O culpado é o Eliseu. Eliseu que é culpado. Não era ele que estava adorando imagem de escultura, não. Não era ele que casou com mulher ruim, não. Não era ele que estava trazendo os deuses da Babilônia, do Egito, de tudo quanto é lugar ruim, colocando no lugar de Deus lá em Israel, não. O culpado era o profeta. Isso acontece demais. Cara apronta com a mulher aí, ó, e o culpado é eu. A mulher não quer mais ver a cara do pilungo. Quem é o culpado? É o pastor. Eu tive que ir até para o jiu-jitsu. Uma hora um homem desse vai querer bater em mim, eu tenho que aprender a me defender. Porque eles aprontam as cachorradas deles, as mulheres tomam as decisões delas, e o culpado é quem? Pastor. Toma vergonha na cara, lavar essa cara com soda. Aí Eliseu diz, aí o rei fala assim: amanhã, se a cabeça do pastor Eliseu estiver no ombro dele, que Deus me faça o tanto que ele quiser fazer. Aí o versículo de número 32, estava porém Eliseu sentado em sua casa, juntamente com os anciãos, enviou o rei um homem de diante de si, mas antes que o mensageiro chegasse a Eliseu, disse esse aos anciãos: vedes como o filho do homicida mandou tirar-me a cabeça. Olhai quando vier o mensageiro e fechai-lhe a porta e empurrai-o com ela. Porventura não vem após ele o ruído dos pés de seu senhor? E diz o versículo 33, falava ele ainda com eles, quando lhe chegou o mensageiro, disse o rei: eis que esse mal vem de quem? Falei que você queria colocar a culpa em Deus? Eis que esse mal vem do Senhor, que mais, pois, esperarei eu do Senhor? Duas coisas eu aprendo nesse versículo. A primeira, eu estou falando sobre fé, não esquece não. A primeira coisa que eu aprendo nesse versículo é assim, ó: vai lá agora na casa de Eliseu, mandou um soldado, e eu estou indo atrás de você. E chega lá, já pega esse velho, joga para fora e arranca a cabeça dele. Quando o cara começa a andar, Eliseu lá na casa dele, Eliseu fala assim, ó: tá vindo aí, ó, o filho do homicida mandou alguém vir me matar, e logo depois dele vai vir o rei.
Quando ele vier, fecha a porta na cara dele e empurra ele com porta e tudo. Escuta aqui, olha. Tem gente que vai na sua casa, vai no seu serviço, vai atrás de você, que você tem que fechar a porta na cara e empurrar com porta e tudo. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Porque só sabe fuxicar, só sabe conversar potoca, só sabe falar mal dos outros, só sabe destruir sua fé. É o famoso chapéu de 2 bicos, conversa fiada, fecha a porta na cara e empurra com porta e tudo. Segunda coisa que eu aprendo nesses versículos que eu li com você aqui, ó. Cuidado para você não ficar colocando culpa em Deus. Deus diz assim, ó: eis que põe diante de vós 2 caminhos, o caminho da bênção e o caminho da maldição. Escolha o caminho da bênção para que vivas. Aí você escolhe da maldição, começa a dar tudo errado. De quem é a culpa? Deus. E ele fala aqui, ó, olha essa palavra, vamos traduzir ela para nós hoje aqui, ó. Versículo 33, finalzinho. Eis que esse mal vem do Senhor, que mais, pois, esperaria eu do Senhor? Vamos traduzir para os nossos dias. Eu estou na igreja e está dando tudo errado. Quem é que eu vou caçar na igreja? Quem é que eu vou caçar na casa de Deus? Não está tudo errado porque você está na casa de Deus, está tudo errado porque você está fazendo as coisas erradas. Está tudo errado porque você está fazendo o trem errado. Você comprou mais do que precisava, do que podia. Você botou o seu chapéu onde não podia alcançar. Você tomou uma atitude precipitada e errada. Não foi Deus não, gente. Deus falou: escolhe o caminho da direita. É o caminho da vida, para que você viva. Foi você que escolheu da esquerda, o largo. Aí ele começa: o que eu vou caçar com Deus? Esse mal vem do Senhor, o que eu vou esperar de Deus? Você já viu gente falar coisa tipo assim? Quem já viu? Ninguém nunca viu? Ah, tá. Estou buscando Deus aí, sei que não adianta nada, porque tudo para mim dá errado. Não, é a sua atitude que está errada. É porque você está fazendo tudo errado, e tudo errado vai dar errado mesmo. Agora presta atenção, versículo 7. Presta atenção. Aqui agora é o profeta Eliseu falando no caos. Você lembra que eu chamei aqui o Gonçalo e o Zé Marcelo? O Gonçalo estava simbolizando alguém que está precisando de uma bênção, de uma oração. E o Zé Marcelo está simbolizando alguém que libera essa palavra. E ele é filho de Safate, filho de fulano, filho de Beltrano. Quer dizer, eu conheço quem é. Pois é, aqui agora é outro caso. É Eliseu. O rei está com um problemão, Israel está com um problemão. Ele chega diante de Eliseu, presta atenção, capítulo 7, versículo 1. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor: amanhã a estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha. Vamos colocar um saco, para ficar mais fácil. Dar-se-á um saco de farinha por um ciclo, e 2 sacos de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Você lembra que estava vendendo uma cabeça de jumento por R$80. Agora o profeta diz, hoje continua a mesma coisa, o caos está aqui ainda. Aí o profeta fala assim: dar-se-á que amanhã, na porta, no mercado, vai estar vendendo um saco de farinha por R$1. E vai estar vendendo 2 sacos de cevada por R$1, 50 centavos cada saco de cevada. Não é um escândalo? Não é uma palavra que tipo assim, um copo de cocô de pombo está vendendo R$5. Como é que um saco de farinha de trigo vai valer R$10? Vai valer R$1, né? Vai valer R$1, um saco. Como é que 2 sacos de cevada vai valer R$1? Aí é que entra o problema de você não acreditar. Olha o versículo 2. Porém o capitão, a cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso. Quem está entendendo o que esse homem acabou de fazer? Ele acabou de blasfemar. Vem aqui, Magela, por favor. Presta atenção nesse detalhe que eu vou te ensinar. O texto diz que o profeta está aqui diante. Vem aqui, David, seu profeta. O profeta está aqui diante do rei e do capitão. Fica aqui assim. Aí, o profeta diz: amanhã por essas horas, um saco de farinha vai
vai custar R$1. E 2 sacos de cevada vai custar R$1. Aí o capitão, e o rei aqui, a pessoa importante é o rei, né? Claro, pelo nome você vai ver que é o rei. Aí o capitão fala assim: nem se Deus abrir, janela no céu, isso vai acontecer. Mas a Bíblia diz que o capitão, a quem o rei apoiava no braço. Quem está entendendo por que o rei está tão incrédulo? Ele está apoiando em pessoas erradas. Olha a boca do cara. O cara não apareceu, eu nem sabia que o rei estava apoiando em alguém. Mas quando o profeta fala uma palavra de Deus, o capitão deve ter olhado para a cara do rei, e o profeta está falando, e o rei começou a criar esperança. Quando o rei começou a criar esperança, o capitão correu e falou: nem se Deus abrir janela no céu e derramar farinha de lá, isso pode acontecer amanhã. Pode sentar, querido, fica aqui. O que eu estou querendo dizer aqui? Cuidado em quem você está. Ele está muito perto do seu? Do seu? Fala no meu ouvido aí. Está vendo? Por que o rei está com tanta ira de Deus? Por que o rei está querendo matar o profeta? Porque ele está apoiando um capitão que só fala incredulidade no coração dele. Irmãos, Deus abençoe. O bicho homem, o homem da raça humana, o macho, ele é muito susceptível à influência. Homem é um bicho bobo. Homem é influenciável. Se o seu marido, presta atenção, pode ficar com raiva de mim o tanto você quiser. Se o seu marido fica andando com um homem que não valoriza a família, a probabilidade dele começar a não valorizar a família é grande. Porque fica falando no ouvido dele. Se o seu marido começa a envolver com quem bebe, a probabilidade de beber é grande. Porque os caras começam a botar na cabeça dele. E eu vou te falar como é que eles fazem. Vem cá agora, Valtinho. Agora eu sei. Como é que eles fazem? Nós estamos aqui, saindo do serviço. Come on, please. Saindo do serviço. Aí o Valtinho. E aí, Valtinho? Vamos, mesona aqui, Carol, vamos lá. Não. Vamos lá, sobre tiquizinho, só nós bebemos aqui rapidinho. Tá com medo da mulher. Quem está entendendo? Tá com medo da mulher, manda no você. E lá dentro do homem tem um negócio assim, ele sabe que manda, mas ele fala assim: manda não. Manda. Manda não. Manda sim. Manda não. Então bebe para me ver. Aí para provar que a mulher não manda nele, ele bebe. Eu estou falando aqui bem simples, mas na prática é assim. Vamos fazer isso? Não, não vou não, porque eu tenho que estar com medo da mulher. Mulher bota moral mesmo. Antigamente você era animado, depois que a mulher botou no seu cabreço, acabou. Deus abençoe. É desse jeito. Ou eu estou mentindo, ou eu estou mentindo. Você está aqui com um problema, moço, estou com um problema lá em casa. Aí o seu amigo, um cara que você confia, fala assim: larga essa mulher para lá, só arruma outra. Isso vai entrando na sua? Está aqui, eu estou apoiado no braço do capitão. O capitão está falando comigo. Às vezes você está com um cara, você nem viu que tem uma mulher pelada passando, mas ele fala: ei, bichona, eu sei. Não posso ficar olhando isso não. Cavalo piado também pasta, moça. Não é assim eu dizer, cavalo piado também pasta? Você tem que tomar cuidado com quem você está apoiado. Fica encostado em gente que não crê em Deus, gente negativa. Isso é verdade. Se você for trabalhar em qualquer lugar, se você não tiver cuidado, você pega a gíria do povo que está lá. Vai trabalhar num lugar que todo mundo conversa gíria, xinga palavrão o dia todo. Daqui a pouco você está xingando palavrão e conversando gíria. Esses meninos nossos aí, essa turminha de 16, 14, tudo, está tudo falando gíria. Balão, pô, play, fraga. Trem mais vazio, uma conversa mais boba. Mas eu sei por que eles fazem isso. É porque os meninos da nossa igreja, eles querem ser aceitos.
Daqui a pouco, se ele entrar numa facçãozinha que tem rito de iniciação, ele faz o rito de iniciação. Para entrar aqui no nosso factoide aqui, você tem que bater em alguém. Ele vai bater em alguém para entrar, porque é influenciável. Quase que 90% dos problemas de rebeldia dos nossos filhos é por causa das companhias que estão andando. O rei está apoiado num capitão que só fala bobagem. Aí o capitão falou: nem se Deus abrir janela no céu, amanhã essa palavra se cumpre. Aí sabe o que acontece? O profeta Eliseu olha para ele, versículo 2, finalzinho, diz: disse o profeta, presta atenção: eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Vamos ler agora o restante, só ler, você já vai entender. Fecha aí, bota os olhos aí, capítulo 7, versículo 3. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui, sentados até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora, e demos conosco no arraial dos Círios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos Círios, e tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios ruído de carros e cavalos, e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Presta atenção na leitura. Pelo que se levantaram e fugiram ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos e os seus jumentos, e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda, e comeram, e beberam, e tomaram ali prata, e ouro, e vestes, e se foram, e os esconderam, voltaram, e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa, e a esconderam. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem, este dia é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e anunciemos à casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade, e lhe anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos Círios, e eis que lá não havia ninguém, voz de ninguém, mas somente cavalos e jumentos atados, e as tendas como estavam. Então os porteiros gritaram e fizeram anunciar a nova no interior da casa do rei. Presta atenção, quando você está incrédulo, olha o versículo 2, quando a falta de fé está no seu coração, nem você ouvindo um testemunho se acredita. A Jandira Cira veio cá e falou que o menino, mas você está tão incrédulo que nem ela falando se acredita. Vê para você ver o versículo 12. Levantou-se o rei de noite e disse a seus servos: agora eu vos direi o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabe eles que estamos aqui enfaimados, quer dizer, com fome, esfameados. Por isso saíram do arraial a esconder-se pelo campo, dizendo: quando saírem da cidade, então tomaremos vivos e entraremos nela. Então um dos seus servos respondeu e disse: tomem-se, pois, 5 dos cavalos que ainda restam na cidade, pois toda a multidão de Israel que ficou aqui de resto, terá a mesma sorte da multidão dos israelitas que já pereceram. Enviemos homens e vejamos. Tomaram, pois, 2 carros com cavalos, e o rei enviou os homens após o exército dos sírios, dizendo: ide e vede. Foram após eles até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de vestes e de armas que os sírios, na sua pressa, tinham lançado fora. Voltaram os mensageiros e anunciaram ao rei: rei, é verdade, esse povo viu um trem tão terrível, que eles correram tanto, que eles foram arrancando as armas, jogando fora por causa do peso, foi jogando fora as roupas, as capas, os capacetes, e daqui até na cidade tal, está assim, tanto de roupa na beira da estrada, porque eles corriam tanto, rei, que parece que eles foram jogando as roupas fora, com medo. Versículo de número 16. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos Círios, e assim, presta atenção, se vendia um ciclo. Então saiu o povo
e saqueou o arraial dos sírios, e assim se vendia 1 alqueire de flor de farinha por 1 siclo, e 2 de cevada por 1 siclo, segundo a palavra a profecia se cumpriu. Agora presta atenção, porque tem uma outra profecia: quem não crê não come. Presta atenção. Dera o rei a guarda da porta ao capitão, em cujo braço mas o povo vamos lá, gente, o povo atropelou onde? Na porta, e ele morreu, como falou quando o rei descera a ele. Assim se cumpriu o que falara o homem de Deus ao rei: amanhã a estas horas mais ou menos vender-se-ão 2 alqueires de cevada por 1 siclo, e 1 de flor de farinha por 1 siclo, à porta de Samaria. Aquele capitão respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janela no céu, poderia suceder isso, segundo essa palavra. Dissera o profeta: eis que tu o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Assim lhe sucedeu, porque o povo atropelou na porta e ele morreu. Ele viu a fartura, ele viu vender 1 saco de farinha por R$1 e 2 sacos de cevada por R$1. Ele viu, mas não comeu. Por que ele não comeu? Porque ele não acreditou. Está cheio de gente morrendo antes da hora, não recebendo a bênção de Deus, porque a incredulidade não deixa, porque não crê, porque não tem fé para acreditar, porque é muito racional, não acredita, fica procurando explicação para tudo. É por isso que não ora, porque não acredita. É por isso que não vê nada, porque não acredita. Crede em Deus, mas crede também nos profetas de Deus, de quem está falando pelo Senhor, que é filho de fulano, filho de Beltrano, filho de ciclano. Você lembra do Zacarias, marido de Isabel? Era o turno de Abias. Zacarias era da casa de Abias. Era o tempo de Zacarias entrar no templo. Quando Zacarias entra para oferecer sacrifício, o anjo Gabriel aparece para Zacarias e fala assim: tua mulher Isabel vai ficar grávida, tua mulher Isabel vai dar luz ao menino, o menino vai chamar João, ele vai ser mensageiro do Senhor. Diz a Bíblia que na hora que o anjo falou isso com ele, o que ele teve? Hamilton? Incredulidade. Não tem como isso acontecer não, eu estou velho, minha mulher está velha, nunca teve filho, nós tentamos ter filho a vida toda, ela nunca teve filho. Aí na hora o anjo do Senhor falou com ele: porque duvidastes, vai ficar mudo, porque você não acredita, você não vai falar mais nada, e vou calar sua boca, só para você aprender, e você só vai voltar a falar quando o menino nascer, e a primeira coisa que você vai falar é o nome do menino. E diz a Bíblia que ele ficou 9 meses calado. Ele saiu do templo, não saía nada da boca, e o povo entendeu que ele tinha visto um anjo. Ele chega em casa, dá 9 meses, o menino nasce, ele está ali, aí pergunta como é que vai chamar o menino, aí a Isabel vai chamar João. Mas você não tem parente que chama João? E pergunta para ele como é que vai chamar o menino, ele pega uma tábua e escreve João. E ele fala: mas que parente vocês têm João? E na hora que ele vai chamar João, porque o anjo falou. Um ano quase mudo. O que eu estou querendo dizer para você aqui? Creia. Quem está entendendo o que eu dizer? Creia. Creia em Deus. Creia na palavra de Deus. Ontem as mulheres fizeram um congresso aqui, cura, gratidão e chamado. Se você não crê, o que você está caçando aqui? Mas você não está recebendo a cura? Você não crê? Você tem que crer, só. Ah, mas tem muita coisa. E tem muita coisa, o que isso? Acredita. Creia na Bíblia. Quando você sair de casa, ora acreditando que Deus vai te guardar. Creia. Quem está entendendo, irmãos? Quem não crê é como uma onda agitada pelo vento.
Você tem que levantar o seu coração acreditando. Porque quando você acredita, as lutas que você enfrenta para alcançar o seu objetivo parecem brincadeira para você. Mas quando você não acredita, qualquer ventinho que bate sua porta, você desiste. Porque você não acredita. Você não acredita. Você não acredita. Esse culto que nós vamos fazer aqui, o Avodar dos empresários, do empreendedor da igreja, vocês vão ouvir testemunho de gente que começou o negócio e trem contra, e trem dando errado. Mas eles faziam o quê? Eles acreditavam em algo. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Eles acreditaram em algo. Alguém começou alguma coisa, ou todos os nossos empresários aqui, as portas foram escancarando para você assim. Foi assim? Trem tudo dando certo assim, e dinheiro... É assim? Foi assim? Não. Tenta de um lado, dá errado, aí trem para desanimar, você levanta de novo, e Deus vai dando graça. E Deus vai dando graça. Fica de pé em nome de Jesus. Você tem que acreditar. Única coisa que você tem que ter certeza é que isso que você vai fazer é para a glória de Deus. Que Deus vai ser glorificado, que a sua família vai ser abençoada. Aí, meu irmão, as lutas vão vir, mas você acredita. Quando eu vim pastorear essa igreja aqui, eu acreditava, e acredito até hoje. Todos vocês aí, mais um tanto que ainda vão vir, eu já acreditava, eu já via vocês, não no sentido de estar vendo uma pessoa, mas eu já via que Deus ia salvar a gente, senão não teria vindo, senão não estaria aqui. Eu teria ido para Arcos, eu recebi convite para ir para a Igreja da Paz na época. Eu teria ido para Divinópolis. Divinópolis é uma cidade muito melhor do que Lagoa da Prata. Eu poderia estar lá pastoreando a Igreja do Centenário, lá Betel. Eu poderia ter ido para outro lugar, mas eu acredito que Deus tem um negócio para mim é aqui. E já enfrentei dificuldade, já enfrentei luta, mas eu acredito. Olha para mim, quando você acredita, as lutas parecem brincadeira para você. Agora quem não acredita, desiste. Quem não tem fé, larga o casamento na primeira briga que tem. Quem não tem fé, tira a vida. Eu estou querendo plantar no seu coração é fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Só belisca, vamos orar. Erga as suas mãos, não tem tempo mais. Pai, eu libero o teu povo nessa noite na bênção do Senhor. E essa palavra sobre fé, que o Senhor faça brotar fé no nosso coração, e que a gente venha crer em Deus, e que a gente venha crer nos profetas de Deus. Profetas aqui, vale a pena dizer, são pessoas que liberam palavras de vitória sobre nossas vidas. As bênçãos, elas não vão se cumprir assim preguiçosamente, mas quando nós nos movemos acreditando, a gente começa a trabalhar para que as coisas aconteçam. Abençoa esse homem, abençoa o seu empreendimento. Quarta-feira nós vamos ter um culto onde nós vamos orar pelo nosso povo. Vamos tentar dar instruções, orientações, para que eles sejam bem-sucedidos nos seus negócios. Mas que muito mais do que ser bem-sucedido, que ele seja um grande homem de Deus, que ele seja uma pessoa de família, em o nome de Jesus. Que a graça de Deus, as consolações do Espírito Santo e o amor de Cristo Jesus esteja sobre a sua vida, hoje e para sempre. Os homens juntem